Os irmãos estão me ouvindo bem aí? Tá bem aí o áudio aí, irmão Luzão? Pronto, pronto. Aí o pessoal do grupo sempre vai dando um retorno, um feedback. Bem, eu vou falar sobre a questão, como eu estava dando continuidade, que nós temos 99% de nossas vidas pode estar sendo baseada em fatos que são passados conforme o andar dos anos. Olha, amados, nós temos que entender que teve muitos concílios, desde quando o Senhor Jesus Cristo morreu, ele ressuscitou, lá em Atos dos Apóstolos, fala que ele foi assunto aos céus e cerca de 500 pessoas foram testemunhas oculares. E logo depois vieram então os discípulos, né, que se tornaram apóstolos, tendo a dificuldade com Judas. Aí veio o irmão Matias, que tomou o apostolado, e logo após veio o apóstolo Paulo, não é isso? Esses irmãos foram responsáveis para anunciar o evangelho e dar continuidade à doutrina de Cristo. Amém? No ano 330, mais ou menos, o evangelho ele veio vigorando conforme a doutrina dos apóstolos. Mas no ano 330, quando no Concílio de Milão, ali Diocleciano e Constantino oficializou o evangelho e a pregação do evangelho, né, como a religião oficial do Império Romano, ou seja, a religião oficial agora daqueles que estavam dominando o mundo e toda a Europa seria não mais a idolatria, seria o cristianismo, seria o evangelho, né? Então aí se tornou aquilo que não era uma religião no significado, não no significado da palavra religare, se tornou uma instituição religiosa que foi o catolicismo. Então quando você vai estudar religiões comparadas, ou antropologia da religião, ou sociologia, e você vai fazer até mesmo história, você vai observar que Diocleciano e Constantino eles eram idólatras. Então eles foram introduzindo de forma dissimulada muitas heresias, batismo de crianças, né, quando adoravam a deusa Diana, o deus Sol, foi instituindo o domingo, a guarda do domingo, foi instituindo tradições como não comer peixe na sexta-feira santa, festividades, o próprio nascimento de Cristo dia 25 de dezembro, em homenagem ao deus Mitra, né, que várias outras ordens de coisas no mundo sexual, no mundo do misticismo, no mundo da magia negra, foram sido de forma dissimulada, introduzida nesse evangelho católico. A quarta-feira de cinza, a questão do incenso, a questão dos sacramentos, a questão da sublimação da Santa Ceia, em transformar o pão na própria carne de Cristo e o vinho no próprio sangue de Cristo. Então, né, a transubstação, né, que é mais ou menos essa palavra, a mudança, né, através da oração do sacerdote ali, o pão que é pão se transforma em carne e o vinho que é vinho se transforma em sangue. Enfim, várias outras heresias foram introduzidas. Da mesma forma como a religião católica, ela proibia qualquer outra pessoa ter acesso à Bíblia. Eles você tem uma ideia, o ritual, né, a missa, a liturgia ou o culto da Igreja Católica era falado em latim. Miserere pós nobre, ora pós nobre, toda era em latim. Então a pessoa tinha até um ditado que dizia assim: cré com cré e lé com lé, ou seja, os leigos, que era a plebe, que era o povão, que adentrava dentro da religião católica, né, que era a plebe, eram os leigos. E os clérigos, que era a ordem sacerdotal, eram os doutores, né? Eram os padres, bispos, arcebispos, né? Conforme a ordem dos capuchinhos, a ordem dos franciscanos e por aí afora, porque há 48 denominações, preste bem atenção, existe 48, se não me falha a memória, denominações dentro do catolicismo. São a ordem franciscana, a ordem dominicana, a ordem dos capuchinhos,
né, do Inácio de Loyola, e aí por aí afora vai, né? Então são 48 denominações ligadas à Igreja Apostólica Romana. Quando uma pessoa é batizada na Igreja Católica, ela não é mais brasileira. Se ela morar nos Estados Unidos, ela não é mais americana. Ela agora se torna um cidadão de Roma, e o Papa se torna o presidente desse país. É porque existem muitas coisas que não são ventiladas, existem muitas coisas que se perdeu no tempo, né? E aí também, com essas influências de interpretações do protestantismo, quando houve a divisão lá nos primórdios do ano de 1500, mais ou menos, quando o Brasil estava sendo descoberto, a Europa estava efervescendo, estava vindo do século XIV, século XIII, com uma peste bubônica, né, que foi a doença do rato, né, a gripe espanhola, tida como no nome de gripe espanhola, que matou mais de 1 milhão de pessoas. Então eu vou adiantar um pouco, né? Então a gente tem hoje muitas influências, até mesmo na própria teologia protestante, né, que foi de um determinado momento, uma determinada época, um determinado modismo, entendeu? A questão da hierarquia, o cara começa como diácono, depois vai para presbítero, depois vai para evangelista, para depois ir a pastor, para depois ir a bispo. Aí hoje, nos dias de hoje, tem bispo e apóstolo. Essa hierarquia ela veio da Igreja Católica, ela veio da influência de Inácio de Loyola, que foi um general romano e que depois foi tido como santo, depois que matou mais de uma dúzia de pessoas que serviam a Deus, né? Então tem muita história que precisa ser desmistificada, precisa ser estudada e avaliada. Então, muitas vezes a pessoa está seguindo uma tradição. Por exemplo, homem sentava de um lado, mulher de outra. Era uma questão do Antigo Testamento, né? Nas congregações, a questão do púlpito, a questão do altar, né? Isso tudo foi introduzido aí depois da Reforma Protestante, e João Calvino conservou alguns modelos, algumas visões moldais do paganismo, do catolicismo, né? Então eu vou pular esse ponto aí, porque, amados, isso é pano para manga, isso aí é um seminário, certo? Hoje as pessoas são muito preguiçosas para estudar, principalmente a Bíblia, né? Principalmente as escrituras sagradas, né? É mais fácil aparecer na televisão ou em um desses locais de reunião alguém de paletó e de gravata e dizendo coma chuchu frito, e a pessoa vai comer chuchu frito. Aí quando Jesus vier, aí vai dizer, não, foi o pastor que mandou eu comer chuchu frito. E aí Jesus vai dizer, né? E as escrituras, você não meditou? Você não estudou as escrituras? Note o que foi que o apóstolo Paulo falou. Olha, no final dos tempos, eu vou enviar a operação do erro. Essa operação do erro que eu vou permitir, e que eu vou enviar, essa operação do erro, vou permitir a operação do erro, é para aquelas pessoas que não tiveram amor à verdade. Quando o Senhor Jesus estava pregando, ele olhou para aquela multidão e disse, todo aquele que quiser servir a Deus, ao único Deus, ao Deus eterno, todos que quiserem amar a esse Deus e que estão aqui me ouvindo, e essas pessoas que estão aqui quiserem ou que estão querendo amar a Deus, se estão querendo seguir a verdade, eu quero dizer para vocês que todas essas pessoas que querem a verdade, elas no coração delas vão saber se o que eu estou falando aqui vem de mim ou do Pai que me enviou. Ele falou a respeito da doutrina que ele estava ministrando. E Paulo, ele fala que o Espírito Santo testifica com o nosso coração. Uma pessoa verdadeira, uma pessoa que você acha, irmão Luizão, irmãos ouvintes da palavra de Deus, que uma pessoa que chega ali debaixo de um pé de manga, que chega na beira de uma praia, em cima de uma montanha, que entra dentro do quarto dele, que dobra o joelho onde ele estiver, dirigindo um caminhão, ele para o carro na beira da pista e chega ali dentro do meio dos matos, ele dobra o joelho e começa a chorar de todo o coração e dizer, Deus, eu me arrependo, Deus, fala comigo, Deus. O cara rezou 500 Ave Maria, o cara rezou 200 Pai Nosso, no final da oração dele ele diz, Deus, eu posso estar enganado.
Porque eu nasci, meu pai era da Umbanda e eu hoje sou da Umbanda. Meu pai era espírita e hoje eu sou espírita. Minha mãe era católica e eu fui criado em um lar católico. Eu não tive escolha, eu fui levado, eu fui conduzido. E se meus pais estiverem errados? E se meus pais também, os meus avós estiverem errados? E se meus bisavós que ensinaram a meus avós, que ensinaram a meus pais, e meus tataravô que ensinou aos meus bisavôs ensinou meus avôs me ensinou aos meus pais, e eu aprendi, estou ensinando aos meus filhos, e se lá eles estiverem errados, e nós estivermos dando sequência ao erro, então Deus, me mostra a verdade. E aí Deus aponta para tal religião, Deus aponta para aquela religião, Deus aponta para a Assembleia de Deus, para o Batista, para o Deus é Amor, para o Anglicano, para o Luterano, para o Menonita, para o Metodista, para o Wesleyano, aponta para qual? Ele é o único que aponta para ele mesmo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele não aponta para Buda. Buda pode dizer, eu que sou o caminho? Siddhartha Gautama morreu debaixo de um pé de árvore e ele dizia, eu estou procurando a luz e não achei a luz. Qual é a religião que prega o amor? Alá está dizendo, eu sou amor? Ou só o Deus Todo-Poderoso diz, Deus é amor? O budismo, o islamismo, as religiões orientais, Meshu Sama, Siddhartha Gautama, Masaharu Taniguchi, a Pomba Branca, a Seishonoye, alguma religião tem a doutrina, promete, o espiritismo promete vida após da morte, reencarnação? Qual é a nossa esperança? Qual é aquele que promete uma nova Jerusalém? Ainda que você morra, se praticar a palavra e vivê-la, ainda que morra, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Existe? Siddhartha Gautama falou isso? Krishnamurti falou isso? Ninguém. O taoísmo falou isso? Então as pessoas têm que parar para pensar que Jesus não veio trazer aqui um cardápio. Eu chego num restaurante... E lá no restaurante, eu sento no restaurante, aí o cara traz o menu, em francês, o menu, o cardápio. Aí lá eu começo a ler, tem uma comida italiana, tem a lasanha, tem a macarronada. Tem uma comida aqui japonesa, tem aqui aquela comida de peixe, peixe cru, aquela comida lá japonesa. Bem, aqui tem uma comida lá da África, uma feijoada. Lá tem uma muqueca, mas aí eu tô notando que tá faltando uma comida aqui. Eu vou inventar uma comida aqui. Lá em casa tá perdendo muito folha de mandioca, eu vou pegar a folha da mandioca, eu vou triturar, vou misturar com todo tipo de carne. Porém a mandioca é muito venenosa, eu vou passar aqui 3, 4 dias lavando a mandioca, vou passar 3, 4 dias cozinhando no tacho de barro, com todo tipo de carne, carne de porco, picanha, alcatra, bucho, carne seca, vou botar todo tipo de carne, pé de porco, beiço de boi, língua de boi, vou fazer uma misturança aqui, vou botar o nome dessa comida, você já sabe qual é, né? Maniçoba. Porque não existia maniçoba, mas agora eu inventei maniçoba. Aí você quer dizer para mim que Jesus Cristo veio dos céus para a terra, o Verbo se fez carne, habitou entre os homens, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de glória, de graça e de verdade, né? Aí ele veio, chegou aqui na terra, tinha o animismo, religião africana, tinha as religiões, tinha o hinduísmo, religião milenar lá na Índia, né? Tinha o budismo, tinha os epicureus, tinha os estoicos, né? Mas me parece que não tinha todas as religiões, mas aí Jesus veio fundar o cristianismo. Irmãos, nós estamos vivendo o final dos tempos.
As pessoas estão dizendo que Jesus era um profeta, Maomé era um profeta, Joseph Smith da religião os Mormons, a igreja do Senhor Jesus Cristo dos últimos dias era um profeta, que Buda era um profeta. Está colocando Jesus Cristo, né, no mesmo parâmetro de pessoas mortais e pecadoras. Siddhartha Gautama só podia ser redimido através da morte de Jesus Cristo na cruz. O único mediador entre Deus e os homens é o Senhor Jesus Cristo, homem. O apóstolo Paulo expressa isso na doutrina aos Romanos. Qual é o único mediador? Quem é que nos liga? Nós tivemos a nossa comunhão quebrada no primeiro Adão, lá no Jardim do Éden. Por um só homem entrou o pecado, aprove a Deus também por um só homem, Jesus Cristo, sem pecado, obra do Espírito Santo, trazer a remissão dos nossos pecados. O escritor de Hebreus diz que sem derramamento de sangue não pode haver remissão de pecados. Ora, esse é o evangelho da graça que eu vos prego, que não é por merecimento nem por obras, para que nenhum homem se vanglorie. Isso está escrito no livro de Efésios, quando Paulo expunha a doutrina de Cristo para os irmãos de Éfeso, onde ele morou ali 2 anos e depois foi pregar em um outro lugar e deixou ali presbíteros, anciões, tomando ali conta da congregação e sendo usado pelo Espírito Santo para orientar aquele corpo de irmãos que moravam naquela cidade. Mas onde foi que começou essa reforma protestante? E dessa reforma protestante é oriunda todas as religiões evangélicas espalhadas para todo mundo. Aí quando Paulo escreve para a igreja de Corinto, que era uma metrópole de 500 mil pessoas, o apóstolo Paulo então ele vai escrever e ele diz o seguinte: olha, irmãos, eu não pude falar para homens espirituais, porque aqui vocês estão divididos em grupos. Vocês estão divididos por crença de fé. Um está dizendo aqui que pertence a Pedro, outro está dizendo que pertence a Paulo, outro está dizendo que pertence a Apolo, que eram linhas de pregação. Pedro pregava o evangelho para os judeus e Paulo foi confiado pregar para os gentios. E Apolo pregava a intelectualidade, sabedoria. Ele era amado, ele era um apologeta. Entendeu? Pregava um evangelho mais de um nível, né, com certas com certos coloquiais, com certas palavras de um. Ele já tinha sido um antigo epicureu, um antigo estoico, cujo que Paulo também tinha sido. Mas aí Paulo escreve para Corinto dizendo: olha, irmãos, o que eu estou pregando aqui não é com palavras humanas, de sabedoria humana, de intelectualidade, doutor em divindades, PhD em divindades, bacharel em teologia. Eu não estou pregando para você com palavras humanas, para que ninguém tenha fé apoiada na sabedoria do homem, e sim na fé de Deus, no poder de Deus, da salvação. E aí então Paulo escreve para aqueles irmãos dizendo o seguinte: irmãos, eu não pude falar para irmãos espirituais, porque vocês aqui são carnais. Você sabe quais são as obras carnais? Partido, divisão, facção e denominação. Então, por que quando eu digo que nós podemos estar 99% vivendo uma vida errada? Porque nós podemos estar vivendo dentro de filosofias vãs, rudimentos humanos, filosofias humanas que passa conforme o modismo, né? Em relação à musicalidade, quais eram os tipos de músicas que se cantava na década de 80? Eram músicas cristocêntricas. Mas se eu for lá para o século XIV, o século XV, o Renascimento, o Iluminismo, nós estamos vivendo agora em uma era da pós-modernidade. Nós não estamos na modernidade, né? Estamos aí na pós-modernidade, né? Ou seja, estamos aí entrando nessa pós-modernidade. Passamos pelo período da modernidade, passamos pelo período do Renascimento, né? Onde Cristo estava no centro de tudo, né? A Capela Sistina foi pintada ali por Leonardo da Vinci, Michelangelo, né? Que é um patrimônio da humanidade, um patrimônio histórico, né? Então o que é que acontece, né? Nós precisamos, né, compreender essas coisas. E aí Paulo então disse: não pude falar a homens espirituais, vocês são carnais. O que é um carnal dentro das escrituras sagradas? São pessoas que dão o fruto da carne. E qual é o fruto da carne lá em Gálatas capítulo 5, verso 17? Feitiçaria, né?
é o que é? O nervosismo, a falta de domínio próprio, né? É a contenda, o partido, a divisão, né? O corpo de Cristo está dividido, o cara bate no peito e diz: eu sou batista, eu sou pentecostal. Nós nos dividimos até em saudação, meu amigo, pelo amor de Deus. Que mediocridade e ignorância é essa? O cara dá... Não, aqui não é a paz do Senhor, aqui é a paz de Deus. A paz do Senhor é de Satanás, é? Não, aqui é paz seja convosco. Chegaram-se ao cúmulo do absurdo de se sentirem mais santos do que outros irmãos, dividido por uma forma de teologia, de interpretação, até na saudação, meu amigo. Será que nós vamos voltar aos Quaker? Alguém sabe o que é os Quaker? Você vai comprar a via Quaker? Quem são os Quaker? Os Quaker é uma religião cristã lá na Europa, que eles não aceitam trator, não aceitam carro, não aceitam telefone, não aceitam televisão. Eles vivem na década de 30. São os Quaker, entendeu? Eles não aceitam nenhum tipo de tecnologia de nada, certo? Não tem liquidificador, é tudo manual, entendeu? Porque estão no passado, o resto tudo é pecado. Outros usam véu, usam lenço, usam roupão, sabe? Às vezes uma figura esdrúxula, uma aparência de santidade, como diz Paulo aos Colossenses capítulo 2, mas que nega a eficácia do poder de Deus, irmão. Então, são introduções de interpretações humanas. O camarada não se dá o luxo de ser uma pessoa sapiente. Será que a gente está no mito da caverna lá de Platão? Certo que o cara está lá no mito das cavernas, dentro de uma caverna ainda, achando que não existe vida cá fora? Se nós fôssemos aqui falar do evolucionismo, eu diria que o camarada ainda está na era dos Neanderthals, dos Australopithecus, ainda está em formação craniana, que não se dá o luxo da dúvida. Não, porque eu nasci católico, vou morrer católico. Não, porque a minha crença, a minha fé é essa, meu amigo. Meu amigo, e se isso estiver errado? Mas o camarada não ama a verdade. E se ele não ama a verdade, o que é que ele vai receber na cara? O que você está vendo aí, falsos profetas, falsas curas, falsos prodígios, falsos milagres de uma sociedade evangélica, protestante, que Deus não está no meio disso. A verdade é essa. Essa igreja de Laodiceia, Jesus aí em Apocalipse está do lado de fora batendo na porta. Agora eu te digo, se alguém está batendo na porta, está dentro ou está fora? Mas está dizendo, olha só, o cantor fulano de tal se converteu aqui ao nosso evangelho. Estamos vencendo para o catolicismo. Ó, você está vendo o cantor gospel, o pagode? Agora está aqui. Aí a crentalhada corre para pedir autógrafo. Sabe? Quando ele tem que chegar aqui e ser doutrinado, dizendo aqui todos somos um. Todos em Cristo. Aqui é melhor que... Não tem esse negócio aqui de imitar uma sociedade ímpia, onde pega, trata a pessoa pela sua marca de perfume, marca de relógio, marca de carro, o qual status. Aí a pessoa escolhe hoje um lugar para congregar pela qualidade da palavra. Escolhe por causa de quê? Porque tem uma cúpula bonita, porque tem uma brincada, um lugar confortável. Ele começa a se investir com o quê? O irmão que está passando necessidade? Não, começa a se investir no patrimônio. O patrimônio que você fica 1h30, 2 ou 3 vezes na semana. E a obra de caridade? E os domésticos da fé? Nós estamos preocupados em se preocupar com quem é que está sofrendo em nosso meio, quem é que não tem uma roupa, que está se esgoelando para ser apresentável à grande sociedade evangélica no domingo na igreja? E se sente muitas vezes, por causa de uma vestimenta de um irmão, se sente até menosprezado porque não tem condição de estar à altura daquele patamar? Né? Se escolhe um local que seja de intelectuais, né, do meu nível social. Quando foi? Quando, amados, quando Tiago repreende,
quando o apóstolo Tiago exorta aquela igreja do antigo, da primitiva, estava se assemelhando a uma sociedade pagã, corrupta e perversa. Ele disse: irmãos, o que é que está acontecendo aqui no meio de vocês? Estamos nos identificando com uma geração perdida e perversa e corrupta, a ponto que chega aqui os homens de anel no dedo, né, com seus diplomas, e vocês tiram os irmãozinhos aqui que estão no banco sentados e botam no chão. Olha, meus amados, Deus não faz acepção de pessoa, meus irmãos. O que é que existe hoje? O que é que existe hoje nas instituições? Quem é que é muitas vezes amigo dos pastores? Quem é que faz parte da alta sociedade? Quem é que recebe os cargos muitas vezes? É por capacidade intelectual? É por capacidade financeira? Ou é por capacidade dada por Deus? Quando é que um Elias ia ter oportunidade hoje nessas instituições que se dizem e que se rotulam evangélicas? Quem? Jesus ia ter que ter uma carteira de membro para poder pregar? Não, eu passei pela convenção aqui, eu agora sou anabatista, eu agora sou pentecostal, o pastor presidente lá da convenção me deu permissão de pregar aqui. Se Paulo fosse adentrar hoje dentro de um local desse de reunião, o cara dizer: não, aqui nós somos de tal instituição e temos um estatuto. Temos um estatuto do que podemos, o que cremos. Nós cremos nisso, cremos naquilo, quando é um só Senhor, um só batismo e um só Deus. Porventura, eu estou falando algo aqui que não esteja inserido nas Escrituras Sagradas? Entendeu? Aí agora, meus irmãos, temos 99% de poder estar vivendo uma vida errônea. Eu vou provar isso aqui agora, preste bem atenção. E já vou partir para falar sobre OVNI e sobre o anticristo. Então vamos lá. As Escrituras dizem o seguinte, no livro de Romanos, capítulo 6, verso 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Ou seja, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre a morte, não mais terá ele. Pois quanto a morrer de uma vez por todas, ele morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Eu passo pela doutrina do batismo e eu entendo que agora eu entendi. Isso não significa que eu não vou pecar mais. É que o pecado não terá mais domínio sobre mim. Eu não vou viver no hábito do pecado. Uma pessoa que bebe cachaça é cachaceiro, porque todo dia bebe cachaça. Uma pessoa que todo dia pega é um pecador. Então o apóstolo João, ele fala que nós não temos o hábito do pecado, porém somos sujeitos ao pecado. E quando as Escrituras dizem: filhinhos, não pequei, mas se pecar, temos um advogado, ou seja, confessar os nossos pecados um ao outro. Luizão, eu vim aqui, meu irmão, porque eu pequei, eu cometi um erro. Ou seja, essa é a minha humanidade. E essa é uma ordem que as Escrituras nos dá, de confessar os nossos pecados uns aos outros. Mas quando alguém lá é um líder, e parece que ele veio de Marte, parece que ele é uma pessoa impecável, ele não pede perdão, ele é errante. Olha, o ungido do Senhor. Ungidos somos todos nós em Cristo. Está lá no livro do Evangelho da Epístola de João. Porque fostes ungido. É lavoura do Senhor, plantação do Senhor. Né? Pronto, então veja bem, a gente passa quando aquela pessoa que está ali na frente da congregação, ela tem que mostrar essa humildade, que também ela é uma pessoa sujeita ao erro. Ela é um ser humano. Quantos pastores estão com depressão? Quantos pastores se matam? Porque ele não tem nem com quem confessar. E também quando as Escrituras dizem confessar os nossos pecados uns aos outros, a gente está vivendo dias que a gente tem que ver quem é uma pessoa espiritual. Quando eu digo espiritual, não é questão de roupa ou de doutrina de homens, mas uma pessoa abnegada, com compaixão, para poder te ouvir e dar um bom conselho. E aí, às vezes, por que as pessoas vivem de aparência? Porque vivem em um ambiente de competitividade. Eu vou dizer para o irmão que está cantando num domingo que eu cometi um ato, que eu entrei em um site pornográfico, que eu cobicei uma mulher, que eu me masturbei, que eu briguei em casa com meu marido, com minha esposa. Se as pessoas vivem de
aparência. Se temos um ambiente que instiga a pessoa a viver de aparência, porque são deuses, porque não há erro, porque quando alguém confessa um pecado é malhado, é discriminado, é o impúdico, é o contaminado, é o podre, é o pecador. Quando a gente devia, quem não tem pecado, lance a pedra, arria as pedras, arria as pedras. Mas não, é todo mundo de pedra na mão. Então esse ambiente de julgamento faz com que as pessoas não sejam humanas, não confessem seus pecados, que vivam de aparência, vivam de mentira, vivam de ilusão. É um grande Big Brother, onde todo mundo fiscaliza todo mundo. Em 1h30 ninguém dá um pô, ninguém dá um mé, ninguém xinga. Todo mundo ali é santinho aos olhos do pastor, aos olhos dos moderadores e do clero da congregação. Mas em casa, mas no trabalho, mas na vida cotidiana, 24 horas de relógio, que é o verdadeiro culto a Deus, o vosso culto racional. E aí, temos ou não temos 99%? Então, Jesus em oração falou ao meu coração. Ele disse que queria que eu contasse uma parábola que ilustrasse o novo nascimento. Eu vou contar para vocês aqui um acontecimento que aconteceu. Um certo homem, um senhor de idade, ele acordou de manhã cedo, 5h30 da manhã. Pastor, o teu áudio ficou baixo. E agora? Melhorou? Pronto. Tá bom aí? Pronto. Tá. Então, um homem acordou 5 horas da manhã. Ele ia sair, ele ia trabalhar, não importa. Ele acordou 5h30 da manhã e quando foi pro banheiro escovar os dentes, quando ele abriu a boca, ele viu que tinha 2 dentes que era de ouro, que o avô dele tinha dado para ele. E aí o dente, a boca toda suja de sangue e sem os 2 dentes da boca de ouro. Ele tomou um susto, era um senhor de idade. Quando ele olhou pro dedo, ele era viúvo, e a aliança da mulher e a aliança dele, ele estava um pouco gordo já há um bom tempo, e o dedo dele estava um pouco inchado, e estava sem um dedo, que estava com aliança de ouro, quase 10 gramas de ouro 24. Então ele notou que a porta da casa dele tinha sido arrombada de madrugada, de noite, no momento que ele estava dormindo, né? No momento que ele estava dormindo, foi arrombado. E ele acordou de manhã cedo e notou que ele tinha sido roubado. Os ladrões entraram de manhã, de madrugada, tentou arrancar a aliança do dedo dele, aproveitou que ele estava dormindo e não conseguiu tirar a aliança do dedo e pegou uma turquesa e torou o dedo dele. E de repente tentou tirar o ouro do dente dele, não conseguiu, e arrancou os 2 dentes dele com um alicate. E aí ele acordou de manhã cedo e viu que estava sem os dentes e sem um dedo. Correu, foi para a delegacia. Quando chegou na delegacia, o escrivão anotou o depoimento dele. O escrivão estava sentindo um mau cheiro muito grande, viu que ele estava um pouco com a roupa já velha. E aí perguntou onde ele morava. Ele dizia: eu moro ali na Rua dos Ciados, na Carneira 34, na quadra D. E o escrivão tomou um susto e disse: mas esse aí é o endereço do cemitério. E ele disse: eu estou morando lá no cemitério tem 3 meses. Por isso que tentaram arrancar o anel do meu dedo, não conseguiram, e eles já arrombaram, foi a sepultura, a minha carneira lá, que eram ladrões de sepultura. Pergunta para todos os ouvintes agora. A pergunta é essa: pode isso acontecer? Pode um homem que morreu ir lá fazer uma denúncia que foi assaltada por vândalos, assaltantes de sepulcro? Então, como vocês veem, isso aqui é uma parábola. Que um morto não vai reclamar, sim ou não? Então por que você reclama da sua esposa? Reclama do seu marido? Reclama do seu trabalho? Reclama da sua irmã? Reclama do seu irmão? Se você morreu em Cristo, por que não perdoa? Por que não ama? Nós estamos mortos em Cristo? Nós estamos amando as pessoas que nos odeiam? Será que realmente nós nascemos? Será que o nosso batismo foi um batismo ou foi um banho de piscina? Foi um banho de batistério? Foi um banho de rio? Uma geração murmuradora. As escrituras sagradas falam na Epístola aos Filipenses: fazei
todas as coisas, sem murmuração e sem contenda, para que vos torneis filhos de Deus, no meio de uma geração corrupta e perversa, ao quais podeis brilhar como a luz de Cristo. Olha só, como é que a gente não tem um perigo aí de 99% estar vivendo uma vida errada e achando que está salvo? Os fariseus achavam que estavam salvos. O que é que os fariseus faziam? Eles faziam orações prolongadas, orações cumpridas, para cobrar mais caro às viúvas. Ele passava 30 minutos orando e na hora de cobrar, cobrava um valor para as viúvas. Eles queriam ser vistos pelos homens. Eles iam para as praças. Eles faziam orações no meio da rua. Hoje nós temos a mídia. O cara não precisa mais ir para a rua, para o coreto, para a porta da entrada da cidade. Ele vai para a televisão. Ele coloca um cartaz. Ele atrai pessoas não por Cristo, mas pelo ministério dele. Não há onde Cristo é o centro. Cristocentrismo. Cristocentrismo. O hino cristocêntrico. A pregação cristocêntrica. Cristo é o centro. Hoje quem está no centro é o homem. O ministério do pastor tal. Ministério apostólico do pastor tal. Na porta da sua religião, um cartaz com uma boa camisa, se puder, da Aramis, da Paco Rabanne, um relógio muito bonito, um anel muito bonito no dedo, os dentes muito bonitos, bem penteado, uma boa marketing, ministério apostólico, e aí atrai não por Cristo, mas por ele. Há 30 anos atrás, Billy Graham disse: se tirar o Espírito Santo da igreja, se tirar o Espírito Santo de muitos lugares, continua sendo feito 99%. Se tirar o Espírito Santo de muitos lugares, continua sendo feito 99%. Ou seja, 1% só é o Espírito Santo, o resto é o homem. Isso é triste, meus irmãos. Você acha que eu estou aqui nessa rádio querendo apresentação? Você acha que essa pregação vai me dar dinheiro? Vai me dar um ministério bem sucedido aos olhos humanos? Você acha que quando Jesus estava pregando para aquela multidão, que estava com sacola na mão, esperando ele multiplicar pão para levar pão para casa, esperando ele multiplicar peixe, e Jesus triste olhou e disse: vocês estão aqui porque no último culto eu dei pão, eu fiz obra de caridade, eu fiz um assistencialismo, eu dei pão, eu dei peixe, sobrou 12 cestos de pão, toneladas de peixe, e vocês não tiveram como levar para casa, e vocês estão aqui com alforje de caçador, vocês estão com sacola, vocês estão com panacum aqui. Mas eu quero te dizer que quem não comer da minha carne, comer do meu sangue, quem não aceitar na minha, quem não tiver parte, não é digno de mim. E cerca de pessoas esvaziou com esse escândalo. Judas, o tesoureiro, já estava pulando, revoltado, porque ele metia a mão na sacola e sabia que naquele culto a oferta com 20 mil pessoas seria uma oferta exorbitante. E agora Jesus estava botando tudo a perder. Os discípulos disseram: mestre, o que você está fazendo? Todos estão indo embora. O que é que o pastor Cicrano vai dizer do senhor, pastor Flávio? Que o senhor não tem ministério porque a sua igreja está vazia. Olha só como está tendo sucesso naquela igreja, naquele ministério ali. Olha só, tem isso, tem aquilo, olha como está cheio de pessoas. Jesus olhou para os discípulos e disse: e vocês também não querem ir? Vocês não estão afim também de ir? Mas quem está comigo tem que entender uma coisa: toma a tua cruz e segue-me. Negue-se a si mesmo. Eu não estou aqui para negar Luiz, não estou aqui para negar você, ouvinte. Eu estou aqui, isso seria fácil negar você. Seria fácil negar minha esposa, seria fácil negar meus filhos, seria fácil negar qualquer um. Eu quero ver você negar você mesmo.
Neutralize-se. Dê a outra face para bater. Ore pelos aqueles que estão te perseguindo. Ame aqueles que te caluniam. Que evangelho é esse? Esse é o evangelho de Cristo? É esse evangelho que você está vivendo? Já viu o morto viver reclamando disso ou daquilo? O que é que o apóstolo Paulo fala em Efésios? Irmãos, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo com cânticos espirituais, com hinos espirituais. Aí depois ele dá a última receita, dando graças a Deus por tudo. Você dá graças a Deus por tudo? Você realmente está debaixo da mão poderosa de Deus? Como disse o apóstolo Tiago, humilhai-vos debaixo da mão poderosa de Deus, porque a seu tempo ele vos exaltará. Quando Paulo fala à igreja de Romanos, à igreja de Coríntios, amados irmãos, coisas que os olhos não viram, o ouvido não ouviu, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós somos chamados pelo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e carro do outro. Amanhã eu vou encher as almas, vou no banco, você perguntou a Deus, você conversou com Deus, aí de repente vai, acontece um acidente, capota o carro, quebra uma perna, aí reclama. Você não pode dizer que foi a vontade de Deus, porque você não consultou a Deus. Você não consultou o Pai. Antes de dizer, vou fazer isso, vou fazer aquilo, o que é a vossa vida? Um vapor que aparece e se desvanece. Antes de dizer, vou fazer isso ou aquilo, eu deveria dizer, Senhor, tu queres, tu permite. Aí a coisa acontece errada. Oh Deus, por que foi que aconteceu isso? Você tem plena convicção que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados por Deus, são eleitos por Deus. Nós somos filhos de Deus ou somos apenas órfãos? Não, isso aqui é um filho bastardo, porque Deus corrige todo aquele que tem por filho. Nós somos filhos? A CIA, a KGB, eles são um órgão de inteligência. Se alguém for colocar uma bomba, lá no Central Park, a CIA tem um órgão de inteligência e ela sabe, né? Aí ela avisa, uma bomba no perímetro urbano, a KGB da mesma forma, o Mossad, o órgão de inteligência israelita. Agora, o cara vai consultar a cartomante, vai jogar os búzios, quando você tem, irmão, o Deus onisciente, o Deus que sabe de tudo, o Deus onipresente que está em todos os lugares. Por que é que você não consulta a Deus? Porque você tem medo de receber, não. Porque muitas vezes dentro do seu coração você já está sabendo que esse namoro não é de Deus, que esse casamento não é de Deus, que a compra desse carro, dessa casa, ou a venda disso ou daquilo, não é permissão de Deus, mas você é impetulante. Você quer ser o senhor de você mesmo. Quem comanda, quem domina é o seu ego. Então quando Paulo disse, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, você sabe que processo é esse, meu amigo? Você sabe por que o diabo quer colocar na sua cabeça que o outro é o problema? O outro é que tem que ser destruído? Não, o problema é o fulano. O problema é minha mulher aqui dentro de casa. Ó, miserável! Eu não me formei em advocacia quando comecei a namorar com você, eu renunciei. Eu renunciei por quê? Eu renunciei porque eu queria casar com você. Aí o cara culpa todo mundo. Você já notou como todo mundo é bode expiatório? O cara nega, meu irmão, o encontro dele consigo mesmo. Todo mundo é o problema, todo mundo. Não, fulano é corrupto, fulano é ladrão, fulano não presta, fulano não canta bem. Você viu a pregação de hoje? Todo mundo, o cara se blinda, meu irmão, quando o evangelho vem para nossa autodestruição, meu irmão. Não mais vivo eu, mas você quer continuar vivendo. É o grande fator da psicanálise, o ego, o id e o superego. Tem que ser destruído. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar o viver da alma, aquele que quiser, aquele que amar a sua vida, perdê-la, a psique, o viver da alma, o ego, o eu, a sua persona.
vivendo. A sua personalidade. A psicanálise, o ego, o id e o superego. Entendeu, irmão? Então nós precisamos viver uma vida voltada para Deus. Nós precisamos entregar o nosso coração ao Senhor. Viver o eterno Deus, buscar a presença do eterno Deus. Entendeu? Agora, dando esse ponto aí, 99% de nossa vida pode estar errada, dentro dos nossos conceitos. Dentro do que falou João, dentro do que falou Cicrano. Foi Deus que enviou? Foi Deus que mandou? Foi Deus que falou? O que era o crente bereano? Paulo, o apóstolo, pregando e ele com as escrituras abertas. Está escrito? Isso aí que o apóstolo está pregando, está escrito? Eles consultavam a palavra, irmãos. Os pergaminhos, os rolos do Antigo Testamento. Os irmãos estão entendendo? Então nós precisamos, irmão, ser crente bereano. Nós precisamos realmente consultar. Olha, provai se os espíritos vêm de Deus. Qualquer espírito que aparece aí, você abraça? Não está escrito lá, irmão, já tem tido muitos anticristos no mundo, muitos falsos mestres, muitas obras de engano. Qual é a operação do erro? Jesus disse, olha meu filho, no final dos tempos vai acontecer muitas coisas. Sermão do Apocalipse de Jesus, Mateus 23, Mateus 24. Se alguém dizer Jesus está ali operando maravilha e milagre, não vá. Mas é Jesus em quem? Na vida de alguém, dizendo que eu sou servo de Deus, eu sou enviado de Jesus. E aí estende a mão, um bocado de gente sendo curado. O cara continua adúltero, sendo curado de AIDS. O cara continua ladrão, mas foi paralítico. Quando Jesus olha para o paralítico e diz, olha meu amigo, eu não vou te curar. Primeiro, perdoados são os teus pecados. Agora levanta e anda e vá. E não cometa um pecado pior, para que não suceda coisas piores. Qual é o problema da humanidade? É a raiz energética? O problema da humanidade é a desigualdade social? O problema da humanidade é a doença? Qual é o problema da humanidade? É o Covid? O problema da humanidade é o pecado. O pecado entrou por Adão. Maldita é a terra, maldita é a terra, maldita é a terra. Esperamos novos céus e nova terra, onde reinará a justiça, segundo Pedro, capítulo 3. Então nós vamos querer fazer o quê? Querer colher uva de pé de espinho? Você está querendo o quê? Você está preocupado com joio? Com bode? Viver sua vida. Dar o testemunho do Evangelho. Amar os irmãos na congregação. Entrar ali, louvar a Deus, adorar a Deus. Ser piedoso. Tomar conta de sua esposa, de sua família, administrar sua casa. Entendeu o que é o Evangelho? A missão que Deus lhe deu. Viver do suor do teu rosto. Quem não quiser trabalhar também não queira comer. Não ser pesado aos irmãos. Ajudar uns aos outros a carregar suas cargas. Romanos capítulo 12 diz o quê? O que é que está lá escrito em Romanos 12? A miniatura do Evangelho. Eu vou citar aqui. Está lá escrito no Romanos capítulo 12. Portanto, amados irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional de vocês. Não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois pela graça me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe deu. Agora nós vivemos aí, irmãos, um evangelho muitas vezes que não está sendo, o evangelho. Olha o que é que diz aqui no versículo de número 12. Diz aqui, alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Mandou dar sopa para mendigo? Mandou dar comida para ninguém? Isso aí deixa o espírita fazer. Deixa as obras de caridade dos ímpios.
Aqui está dizendo que eu tenho que ajudar os domésticos da fé, aos irmãos, porque quando eu dou uma cesta básica para o ímpio, vai sobrar dinheiro para ele fumar maconha, para ele beber raicone, comer churrasco. Não que eu não tenha que ajudar uma pessoa ímpia, mas entenda, primeiro eu tenho que ver aqui um irmão em Cristo que está passando por uma necessidade, que está servindo a Deus, está passando por uma aflição, né? Pratique, compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade, receba os irmãos em sua casa, abençoe aqueles que os perseguem, abençoe e não amaldiçoe, alegre-se com os que se alegram, chorem com os que choram, tenham uma mesma atitude um para com os outros, né? Não seja orgulhoso, mas esteja disposto a associar-se a pessoas de posição inferior, né? Não é com os grandão dessa vida, não. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Verso 17. Não retribua ninguém mal por mal. Bandido bom é bandido morto. Que é isso? Que influência maligna de Satanás é essa? Que geração é essa que perverte a doutrina de Cristo, um evangelho anátema? Um Cristo genérico? Pseudos cristãos? Que eu nem gosto de usar essa palavra cristão, eu gosto de usar o que a Bíblia diz que você é, filho de Deus. 1 João capítulo 3, verso 3, ó que grande amor nos tem concedido o Pai, de sermos chamados filhos de Deus. Hebreus, o Senhor Jesus Cristo não tem vergonha de que a gente chame Ele de irmão. Sabe? E a pessoa não se posiciona como templo do Espírito Santo, vive em fofoca, vive dando um mau testemunho, agora está aí, agarrado a essa miséria de evangelho gospel, de religião protestante que nega a Cristo, que nega a palavra, divididos, só falta matar uns uns outros. Não retribua a ninguém mal por mal. Procure fazer o que é reto aos olhos de todos. Façam tudo possível para viver em paz uns com os outros. Amado, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois que está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça deles. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Aí o camarada chega para mim e fala, ô pastor, eu tenho 30 anos que eu estou na igreja, eu nunca consegui perdoar meu pai, eu nunca consegui perdoar fulano, cicrano, mas está ali no ambiente, um ambiente que está sem força, irmão, para promover arrependimento. Uma palavra que não vem trazida do Espírito Santo. Um evangelho de alta ajuda, de Roberto Chinianchink e Augusto Cury. Um evangelho de terapia. Um evangelho mesclado de alta ajuda, de misticismo, de palestra, de conferência, de massagem de ego. O que é isso? 99% pode estar errado assim, dentro dos nossos conceitos, mas estamos mufinados dentro de uma religião que tem a Bíblia e se intitula evangélica. Evangélica? Evangélica? Onde? Quando? Que dia? Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. A responsabilidade é pessoal e intransferível. E nós ficamos brincando de driblinha, picando o pau no católico, picando o pau na pessoa de religião africana. E Jesus está olhando para mim dizendo, as prostitutas e os ladrões entrarão primeiro que vocês. Se não fizer como uma dessas crianças, não herdareis o reino de Deus. O que é isso que nós estamos fazendo? Brincando de evangelho? Brincando de Jesus? Então nós precisamos nos alertar, precisamos ter esse encontro real com Cristo, voltar ao primeiro amor. Se porventura tenhamos nos desvencilhado no caminho, debaixo de um bombardeamento da falsa teologia, a falsa ciência. Paulo diz, cuidado com a falsa ciência, cuidado com as fábulas judaicas,
Cuidado com a folha que cura, cuidado com a areia ungida, cuidado com a água benta, cuidado com toda sorte de sortilégios que nega Jesus e o seu sacrifício vicário. Esse evangelho gnóstico, esse evangelho místico, de que a minha fé deve ser despertada por elementos físicos, quando a fé é acreditar no invisível. A fé é o firme e fundamento daquilo que eu não vejo, mas que eu acredito. Onde tiver 2 ou 3 pessoas reunidas, o Filho do Homem está presente, aleluia, glória a Deus. Onde tem 2 ou 3 pessoas, ali Jesus está no nosso meio. Eu tenho que enfiar o dedo na ferida? Ele tem que se materializar? O que é fé? O fé é um punhado de farinha? É a unção dos 7 elementos? São feiticeiros. É um evangelho de feiticeiro. Agora nós temos que ter coragem de dar nome ao boi. Nós temos que ter coragem de pegar um evangelho que seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. É isso que nós devemos estar olhando. É a palavra. Sabe? Se alguém tem que cair, que caia eu primeiro, mas que a palavra fique de pé. A voz é minha, mas a palavra é de Deus. Somos humanos. Somos sujeitos ao erro, não podemos viver errado. Me perdoe, meu irmão, qual foi os fatos? Você averigou, foi o que disseram? Se você calçar o sapato que o irmão está calçado, você vai também mancar porque tem um prego ali na esquerda. Nós não estamos aqui para julgar pela reta razão, mas não julgar para querer arrancar joio, porque senão vai matar o trigo. Esse julgamento pertence a Deus. Na consumação dos séculos, enviarei meus anjos, que vai separar o bode do meio das ovelhas. A ovelha não vai para meio de bode, é eles que vêm para cá. Quem plantou o joio foi o diabo. Mas Deus, disse João Batista, ele tem a pá na sua mão. Ele limpa bem a sua eira. A palha vai com fogo, vai para o fogo, mas o trigo vai para o celeiro. Não somos como a palha que o vento espalha. Você é trigo, irmãos. Mesmo com toda a dificuldade, você está aí de pé. Então nós precisamos ter esse encontro com esse evangelho. O evangelho de Cristo. Eis que estou à porta e bato. Não, agora nós estamos ricos, né? Agora nós temos... Você soube que o juiz agora é crente. O delegado agora é crente. Eu quero ver agora as pessoas irem lá dar queixa na delegacia. O delegado é crente. Você soube, o cantor de Arrocha agora é crente. Estamos aumentando a galeria aqui de artistas gospel. Que é isso? O que é isso? Mercantilismo? Está aumentando o rol de membro da instituição? Aumentou o patamar financeiro? Temos prata, temos ouro, construímos castelos, temos televisões, temos um estacionamento muito bom. Aqui na igreja eu tenho 3 irmãos que têm Mercedes-Benz, agora o meu irmão, agora empresário. O que é isso, irmãos? O que é isso? Ide comprar e colírio santo para que vejam as vossas desgraças, para que vejam as vossas pobrezas. Nós temos que comprar esse colírio santo, que é a palavra de Deus, é a unção do Espírito Santo. Chorai e lamentai e senti as vossas misérias e humilhai-vos debaixo da mão potente do Senhor. Tiago capítulo 4. Profeta Joel, chorai entre o alpendre e o altar, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Estamos cheios de hipocrisia. Estamos cheios de aparência de santidade, né? Não, porque eu tenho uma palavra de Deus, eu sou homem de Deus, eu sou um pastor, eu sou uma autoridade. Um bocado de pessoas aí, irmãos, se intitulando. Deus que me livre, irmão. As pessoas não sabem qual é o preço da responsabilidade, entendeu? O preço a pagar de ser um servo de Deus, uma serva de Deus, irmão, sabe? Vamos dar esse testemunho. É tempo. Tudo que está vindo aí agora pela frente vai mostrar quem é quem. O fogo vai passar. Obra de palha, de feno e de madeira vai pegar fogo. Mas tudo que for feito no amor, metal precioso vai ficar de pé. Ainda que eu der o meu corpo para ser queimado, serei como metal que tine. Quem não tiver amor, nada é.
Sem amor, nada feito. Se eu não amo meu irmão que eu estou vendo, como é que eu posso amar a Deus que eu nunca vi? Que sentimento de ódio é esse? Porque o irmão comprou um carro, porque o irmão comprou uma bicicleta, porque o irmão passou num concurso. É uma sociedade de competição. Alguém me disse uma vez, aqui é assim. Aqui é assim. Se eu passar pela rua e ver um cara morrendo, eu tenho que botar o pé no pescoço. O que é isso, irmão? O que é isso, irmão? Tá virando bicho na cadeia alimentar, irmão. Jesus é outra coisa, meu amigo. Jesus é outra coisa, meu irmão. Jesus balança a figueira, meu irmão. Jesus está em outro patamar, meu irmão. Saia desse gospel, saia da letra. A letra mata, o espírito aqui da vida. Esse sistema ecumênico, esse sistema está vendido e comprado, meu irmão. Sacode o sal da terra. Sacode o sal da terra. Sal insípido não presta para nada. Você é luz do mundo, irmão. Aí agora mesmo você pode dobrar o seu joelho e dizer: Senhor, renova a minha fé. Todo dia você fica velho, meu irmão. Dobra o joelho e diz: Senhor, renova meu coração, me dá entendimento na palavra. Fala comigo. Acorda às madrugadas, meu irmão. Vai para os lugares ermos. Busca a solidão. Mergulha. Salva. Escapa-te por tua vida. Escapa-te por tua vida, irmão. Não olhes para trás. Se alguém toma mão no arado e olha para trás, não é apto ao reino dos céus. Amém?